Boa noite, tudo bem? Esperando aí muita gente chegando, que legal, para nossa live de hoje. Vamos conversar sobre regime de bens, tá? Uma live aí da coleção dos manuais de Zero Direito, coordenada pelo professor Márcio Cavalcante, aqui pela editora Juspódio, guardando a chegada do professor Márcio. Imagino que ele já esteja chegando por aí. Olá, era uma vez. Muita gente legal, olha aí, muita gente bacana. Opa. Oi, professor, boa noite, tudo bem? Olá, meu amigo, tudo bem? Professor Luciano Figueiredo, que Que, honra. que honra, viu? Tudo em paz, graças a Deus. E você, como é que você tá? Sou seu fã, viu? Tudo. Opa, então é recíproco aqui. A admiração é recíproca. Tudo em paz, meu amigo. Lhe acompanho há muito tempo lá nos informativos, né? Nossa, um projeto muito bacana. Sempre utilizei como fonte de estudo. Depois materializado aí no livro da editora. Parabéns, meu amigo, pela Muito obrigado. Eu fico muito feliz aí também, né? E desde que surgiu aí a possibilidade, né, de a gente fazer essa coleção, né? O manual de vocês foi sempre aí a joia da coroa, né? Que eu queria trazer para essa coleção, porque eu sempre também, né, indicava para os meus alunos, indicava para os meus leitores o livro, porque eu acho que ficou assim na medida certa, né, com o rigor técnico, com a didática que vocês sabem imprimir e com aquela mágica que vocês fazem de explicar bastante, mas também manter uma quantidade de páginas, uma quantidade, né, ideal, né? Inclusive, né, já vamos começar. Eu queria primeiramente, né, desejar aí boas-vindas a quem está nos assistindo. Vamos para mais uma live, né? E hoje a gente vai ter aqui a honrosa presença do professor Luciano Figueiredo, né? Para quem ainda não conhece, né, o professor, acho difícil, né? Mas para quem não conhece, ele é um advogado muito bem sucedido, consultor jurídico também. Ele é doutor em Direito Civil pela PUC de São Paulo, mestre em Direito Privado pela querida Universidade Federal da Bahia, né? Ele é professor de diversas instituições, né, de ensino, inclusive da Faculdade Baiana de Direito, que é uma das melhores faculdades, né, do Brasil. Tem vários amigos que dão aula lá, né, professor Fred, por exemplo, professor Cristiano Chaves, enfim. E também do professor do Complexo Renato Saraiva, professor visitante também de inúmeras especializações e é autor de inúmeros livros jurídicos, inclusive desse aqui, ó, que eu tenho muita honra de ter aqui na coleção Manuais de Zero Direito, que eu utilizo bastante para comentar os informativos, e é o livro de Direito Civil que eu sempre indico e sempre indicava, né, mesmo antes da coleção. Então, seja muito bem-vindo, professor, né? É uma honra tê-lo aqui, como eu já disse. Bom, Márcio, boa noite a você, boa noite ao pessoal da editora Juspódio, boa noite a todos e a todas aqui, pessoal chegando aí para acompanhar a nossa transmissão de hoje. A honra é toda minha, meu amigo. Como ele disse aí no início, né, na abertura, sempre acompanhei seu trabalho, um trabalho muito consistente, um trabalho autêntico, né, que ganhou um público enorme e não é por outro motivo que você, esse sucesso, pessoa muito humilde, muito acessível. Para mim é uma alegria ter essa oportunidade de estar aí sob sua coordenação e junto nesse projeto da editora Juspódio. E hoje, Márcia, a gente tem uma noite aqui para falar daquele assunto que ninguém se lembra quando vai se casar ou quando vai entrar na união estável, mas todo mundo se lamenta na hora da dissolução afetiva, né? Vamos falar sobre regime de bens. Eu entendo que é um tema, assim, dentro do direito civil, que ele é um tema muito importante para quem está se dedicando aos concursos públicos. Afinal de contas, ele é um tema que pinta nas diversas carreiras, né? Em especial magistratura estadual, defensoria pública estadual, Ministério Público, enfim, pinta muito. E também ajuda muito aqueles que estão se dedicando à advocacia, porque seguramente é um tema que sempre aparece
nas demandas judiciais. Eu costumo dizer, quem é que nunca teve um amigo, um parente, alguém que lhe perguntou alguma coisa sobre regime de bens, né? Que atire a primeira pedra, na é verdade. Então, é um assunto que sempre permeia todas as conversas. E é sobre isso, vamos conversar hoje sobre regime de bens, vai ser muito legal. Opa, que bom. Eu também achei maravilhoso o tema que você escolheu e acrescento também que os concursos de cartório também, né? Uhum. Aqueles colegas que estão estudando para cartório, é um tema também muito exigido e é um tema também muito presente na jurisprudência do STJ, né? Eu comento vários julgados sobre regime de bens, inclusive aquilo que é objeto de comunhão ou não, né? O STJ tem vários julgados sobre o assunto, então eu tenho certeza que vai ajudar muito, tanto quem advoga, como quem estuda para os concursos públicos. E para a gente iniciar, né, para a gente começar a falar sobre esse tema, professor, eu queria perguntar o que é, né, o regime de bens, como é que a gente pode conceituar, como é que a gente pode dar umas noções introdutórias aí para quem está nos assistindo nessa live. Vamos lá, Márcio. O regime de bens é o estatuto jurídico patrimonial da conjugalidade, né? Por que é o estatuto jurídico patrimonial da conjugalidade? Bem, é o estatuto jurídico patrimonial porque ele vai se dedicar justamente a regular as relações patrimoniais. E é o estatuto jurídico patrimonial da conjugalidade e não do casamento, né? Uma coisa que a gente tem que ficar atento, porque a conjugalidade hoje no Brasil, ela engloba relações para além do casamento, né? Nós temos as relações de união estável. E na união estável também tem incidência desse regime de bens. Então, o regime de bens é o estatuto jurídico patrimonial da conjugalidade. Trocando em miúdos, o regime de bens, quando duas pessoas se casam ou duas pessoas têm união estável, é aquele arcabouço de normas, de entendimentos jurisprudenciais que dirá basicamente o que é do cônjuge A, o que é do consorte B e o que é dos dois, o que é do casal. Historicamente, tradicionalmente, o tema regime de bens costuma ser, obviamente, estudado dentro do casamento, né? E essas construções que fazemos aqui dentro do casamento, no que tange ao regime de bens, por essa razão histórica, elas são aplicadas à união estável. Então, esse arcabouço desse estatuto jurídico patrimonial se aplica também à união estável. Quando a gente olha para o regime de bens dentro do casamento, a doutrina mais tradicionalista, exemplo do Carlos Alberto Gonçalves, dentre tantos outros autores, nos indicam aqui os princípios aplicáveis ao regime de bens. E que basicamente podem ser sintetizados aí em dois princípios: a liberdade de escolha e a mutabilidade, também chamada de alterabilidade. A liberdade de escolha vai remeter à ideia de que os consortes, na regra geral, são livres para eleição do regime de bens. Então, se duas pessoas vão se casar ou se duas pessoas vão adentrar em união estável, a priori elas poderão ali fazer um pacto antinupcial na hipótese do casamento, ou um contrato de convivência na hipótese da união estável e eleger o regime de bens que melhor lhes aprouver, né? Então, nossa, a gente quer guiar a nossa relação aqui para um regime de separação convencional de bens, por exemplo, né? Acontece muito. A gente quer aqui guiar a nossa união estável para um regime de comunhão universal. Confesso que eu trabalho, milito nessa área como advogado há 15 anos e nunca fiz um pacto antinupcial ou um contrato de convivência de comunhão universal. Geralmente as pessoas que vão até o escritório desejam um regime mais restritivo, né? A separação convencional, a participação final nos aqueces, mas enfim, é possível, é viável. Agora, há de se recordar que apesar dessa liberdade de escolha, como toda liberdade em direito, essa liberdade ela não é completamente ilimitada, né? Nós temos situações de restrição no Código Civil a essa liberdade de escolha que estão elencadas no artigo 1641 do Código Civil. E, sem sombra de dúvidas, a mais lembrada por todos, né, nós que estudamos o direito, é o maior de 70 anos. Né? Então, se o maior de 70 anos de idade vai adentrar numa união estável, se o maior de 70 anos de idade vai se casar, o regime será da separação obrigatória de bens. Aí não tem como escolher. Aí vai ter incidência da separação obrigatória. Ocorrerá também no casamento para aquele que desrespeitar causas suspensivas do casamento, estão lá no 1523 do Código Civil, e para aqueles que se casarem através de suprimento do juiz, de autorização judicial, que é muito raro, né? Imagine alguém entre 16 e 18 que o pai negou autorização para casar e essa pessoa conseguiu uma autorização judicial para se casar.
se casará, mas se casará no regime da separação obrigatória de bens. Aí, Márcio, você tocou na questão jurisprudencial que acabou de me ocorrer aqui, que é algo que já foi decidido pelo STJ e seguramente está lá comentado no seu site. O sujeito começou a união estável aos 60 anos. Então, ele começou na comunhão parcial. Tinha menos de 70, começou na comunhão parcial. Quando ele fez 72 anos, ele resolveu, junto com a companheira, requisitar a conversão daquela união estável em casamento. E aí, quando ele foi fazer a conversão, criou-se a dúvida. Nossa, ao converter, ele segue no regime originário da comunhão parcial? Ou será que, como está se casando com mais de 70, ele cai na separação obrigatória? Tema interessante, que já foi questão de prova de Ministério Público Estadual, inclusive, né, em referência a esse julgamento do STJ. E o STJ entendeu, olha, se está a converter, ele vai seguir com o regime originário, que é o regime da comunhão parcial de bens. Até mesmo porque, se não fosse assim, isso até seria, né, no final das contas, um desestímulo ao matrimônio, né? As pessoas não iriam se casar. Então, ele seguirá com o regime da comunhão parcial de bens. A nossa querida colega aqui, ó, da editora Gispodium, a Stephanie, faz uma pergunta bacana, Márcio. Se você me permitir, já vou olhando aqui, já vou trazendo. Isso, né? Olha lá, vamos lá. A Stephanie pergunta o seguinte. Nossa, a barra de rolagem aqui parou de rolar, mas eu acho que ela pergunta basicamente se é possível afastar a súmula 377 no regime da separação obrigatória. Opa! Nossa, tem uma recente decisão. Tem uma recente, só para situar o pessoal aqui na discussão, né? Quando você se casa na separação obrigatória de bens, você tem a incidência do regime da separação obrigatória. E qualquer pessoa que pensa em separação obrigatória de bens, pensa assim, poxa, o patrimônio não comunicará. Né? Então, por exemplo, se eu estou me casando com a Stephanie em separação obrigatória, o leigo vai pensar, nossa, se é separação obrigatória, o patrimônio não comunica. Mas apesar desse pensamento nosso, leigo, né, das pessoas em média leigas sobre o assunto, existe uma súmula do STF, que é a súmula 377, uma súmula que foi editada na época do Código Civil anterior, do Código Civil de 16, e que nos informa que no regime da separação obrigatória de bens, comunicam-se os bens adquiridos na constância do casamento. Gente, quando essa súmula foi publicada, o professor Orlando Gomes, puxando aqui para a Bahia, né, ainda vivo, publicou um artigo dizendo assim, é melhor acabar a separação obrigatória, porque virou quase que uma comunhão parcial. Porque, olha, se comunicam os bens adquiridos na constância do relacionamento, é quase uma comunhão parcial. A súmula, na época que foi editada, ela tinha razão de ser. Porque quando ela foi editada, na época da Lei Velha, existia um regime de separação parcial de bens que tinha uma comunicação na constância do casamento e havia uma analogia. Enfim, ela tinha razão de existir. Mas depois da queda da legislação anterior, essa súmula perdeu por completo a razão de existir. Mas o fato é que ela continua aí. E o STJ continua aplicando, mesmo após o vigor do Código Civil de 2002. Resultado, então, se eu tenho mais de 70 e vou me caso em separação obrigatória. Mas essa separação obrigatória não é lá uma separação tão grande assim, porque vai ter incidência da súmula 377 e vão comunicar os bens adquiridos na constância do relacionamento. Aí alguns casais passaram a buscar solução para este tema. Porque alguns casais que se casavam com um deles com mais de 70 anos não queriam nenhuma comunicação patrimonial. Queriam efetiva separação de bens. Quem primeiro puxou esse assunto, né, pelo menos que eu tenho conhecimento no país, foi o professor Zeno Veloso. Uma perda saudoso professor, né? Que nos deixou pela Covid, Márcio. Uma Pará, coisa. Né? Isso. Registrador. Notário, inclusive. Sim. O professor Zeno tem uma grande curiosidade, Márcio. Ele, por muitos anos, ainda deve ser, eu não tenho esse dado atualizado, por muitos anos, o professor Zeno Veloso era o civilista mais citado no STF. Situação. Ele sempre teve essa notoriedade assim,
no E STF. além de, né, e além de muito conhecimento técnico, era um cavalheiro, né, uma pessoa muito agradável, né, uma pessoa muito querida e que realmente foi mais uma das vítimas aí da Covid. É, com certeza, uma figura raríssima, né? Um sujeito pequeno, mas de um coração enorme. Como ele dizia, né? Os melhores perfumes estão nos menores frascos. Ele vivia dizendo isso, né? Nas palestras. Mas Zeno foi procurado por um casal lá no Pará que disse assim: pô, Zeno, a gente não quer separação obrigatória, porque a separação obrigatória gera comunicação por conta da súmula 377. A gente quer, Zeno, que tenha separação efetiva. E aí, Zeno passou a consultar várias pessoas, na época eu tive a felicidade de receber o telefonema dele, com a pergunta clara e direta, que era assim: ô Luciano, a súmula 377 do STF é questão de ordem pública? Porque, ó, se você acha que é questão de ordem pública, Luciano, eu vou entender que não tem como as partes afastarem essa súmula. Mas se você entende que a questão não é de ordem pública, eu vou entender, professor, que dá para se afastar essa súmula por um pacto antinupcial. E na época, a maioria das pessoas consultada por ele entendeu, ele até publicou esse estudo em um parecer, entendeu que não era uma questão de ordem pública. E diante disso, ele à época fez um parecer defendendo a tese de que aqueles que se casam em separação obrigatória poderiam fazer um pacto antinupcial para afastar a incidência da súmula 377. Obviamente, esse casal não conseguiu fazer esse pacto, né, no tabelionato, por uma razão lógica, porque a legislação, né, não tinha essa brecha. E aí houve um mandado de segurança. Esse mandado de segurança foi vitorioso no Pará. Houve uma modificação, inclusive, ao Código de Normas do Pará, tema importante pessoal de cartório. E essa modificação acabou depois eclodindo em vários locais do país, a ponto de a jurisprudência hoje do STJ ter precedente nesse sentido, né? Há 1 ou 2 anos atrás saiu decisão do STJ informando que quem se casa em separação obrigatória, sim, pode fazer o afastamento da súmula 377. Então, pergunta muito interessante aqui da Esther. Exatamente. Só acrescentando, professor, só para quem quiser depois pesquisar sobre isso, é o informativo 723 do STJ, traz esse julgado muito interessante que agora você soube, né, todo o histórico dele aí muito brilhantemente explicado pelo professor Luciano, e também, né, aquela questão da união estável que precedeu o casamento, né, você pode encontrar isso também no informativo 595 do STJ. Aqueles que estão anotando aí já tem essas informações. É muito bacana. Olha, pessoal, em poucos minutos o professor Luciano deu aí várias questões de prova, vários assuntos interessantes e várias dicas práticas também para você que é advogado, para você que trabalha com cartório, né? Excelentes informações. E aí, professor, me veio uma pergunta aqui, né? A gente sabe que existem os regimes, né, matrimoniais, os regimes de bens do casamento. E aí a pergunta é: se as partes, né, elas não estão satisfeitas com nenhum desses regimes que o código prevê, é possível que eles criem um novo, uma espécie de regime híbrido, aí misturando as regras de um, de outro? Isso é possível? Excelente pergunta, Márcio. Uma pergunta que já foi objeto de provas de concurso e também uma pergunta que tem grande incidência prática, né? Eu costumo dizer que todo mundo tem aquele amigo que vai no restaurante e quer pedir fora do cardápio, né? Você deve ter esse amigo. Eu tenho esses amigos aí em Salvador, né? Não tá A minha esposa é assim. Se ela estiver esposa. assistindo, um beijo para ela, mas ela é assim. Eu tenho amigos, inclusive autores da Editora Gispódio, que viajam por aí, encontram aulas, chega no restaurante, quer mudar o cardápio, né? Não, eu quero prato tal, mas na verdade com acompanhamento do prato Z, com o molho do prato Y. Então, às vezes, você tem um casal que fala assim: poxa, tem um cardápio aqui no Código Civil de regime de bens, tem comunhão universal, comunhão parcial, separação convencional, enfim, tem lá 5 hipóteses. Poxa, mas eu queria pedir fora do cardápio, né? Eu queria criar um regime de bens só para minha relação. Seria viável? Seria possível? A resposta é positiva. Sim, é viável, sim, é possível você criar um regime híbrido, misto, tá? A gente tem situações aí no Brasil, por exemplo, de regimes híbridos criados para determinar que não há comunicação de cotas sociais de empresa, né, entre os cônjuges, ou regimes que determinam que apenas comunicam os bens imóveis, não comunicam os bens
móveis, é plenamente possível, plenamente viável que você trabalhe com essa hipótese. O que eu costumo dizer só, Márcio, é o seguinte, e você que é um amante aí da jurisprudência vai concordar comigo. Olha, a comunhão universal, Márcio, está aí desde 1916, né? Cento e tantos anos, na verdade. E o STJ ainda consegue achar polêmica, né? Na comunhão universal, a gente tem jurisprudência em tese, fixando teses de comunhão universal e comunhão parcial. Enfim, quando você tem um problema no regime que está na lei, você se socorre da jurisprudência, se socorre de uma produção acadêmica relacionada ao assunto. Quando é o regime híbrido, meu amigo, atípico, a coisa fica um pouco mais complicada de ser solucionada, né? Por mais que tenha uma cláusula lá dizendo que se aplica supletivamente um determinado regramento, não é simples de se solucionar a questão. Então, possível é, indicado, aí a gente tem que verificar o caso concreto, tá? Mas é uma questão interessante de prova, já pintou em prova, sim, principalmente prova de cartório também, e se trabalha bem com esse tema. Essa sua observação, ela é fantástica, porque assim, uma coisa é a gente separar, né, aquilo que é juridicamente possível, aquilo que vale para concurso. Agora, você, como advogado, né, para um planejamento, você que está casando aí um casal, você está fazendo a consultoria para um casal que tem empresas, né, que são sócios de pessoas jurídicas, tem que tomar muito cuidado com isso, porque realmente pode se tornar algo imprevisível, né? E a gente sabe que por mais que você estabeleça ali as cláusulas, como elas vão ser interpretadas no futuro, isso é muito difícil, né? Essas cláusulas aí, até mesmo para chegar no STJ, você vai ter uma certa dificuldade, né? Com as súmulas do STJ que impedem a subida do recurso especial. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, muito bem ressalvado por você. E aí eu queria fazer uma pergunta, que é uma pergunta simples, mas para a gente introduzir aqui um assunto que é muito bacana, muito polêmico, muito rico, que é a mudança de regime de bens durante o casamento. Professor Luciano, é possível a mudança de regime de bens durante um casamento? Uma pergunta que assim a gente vai abrir um pouco mais ela para falar também da união estável, que a gente já responde aqui ao Fábio Machado, médico, que perguntou aí se ele poderia se arrepender do regime que ele escolheu para a união estável, né? Então vamos começar com o casamento. Vamos iniciar com o casamento. Seria viável alterar o regime de bens no curso do casamento? Sim, é possível. Agora, para tanto, existem requisitos legais. E aí a gente tem que fazer a união do direito material com o direito processual. E a gente traz isso bem no livro, esse diálogo aí com as questões processuais. É o artigo 1639 do Código Civil com o artigo 734 do CPC. Então, o que é que eu preciso aí para alterar o meu regime de bens no curso do casamento, né? Primeiro requisito, você vai precisar de um processo judicial. Não dá para você alterar o regime de bens no curso do casamento sem processo judicial. Tem que ter processo judicial. Aqui a doutrina critica, eu critico, inclusive. Poxa, todo mundo maior, capaz, está em consenso. O pessoal faz divórcio em cartório assim, inventário assim, porque não pode alterar o regime de bens? Porque tem lei. E a lei exige que tenha um processo judicial. A gente tem um obstáculo de direito positivo. Segundo requisito é que haja um pedido comum e motivado. Pedido conjunto, comum e motivado. Ou seja, não dá para um cônjuge impor ao outro a mudança do regime de bens, né? Então não dá para o marido impor à mulher ou a mulher impor ao marido. Não, não dá. Né? A gente vai ter que ter um pedido conjunto e motivado, pode ser até um advogado único, né? Mas o pedido tem que ser conjunto. O motivo, o STJ já entendeu que não cabe ao Poder Judiciário, né, fazer uma análise tão aprofundada das razões do motivo. Mas tem que ter motivo. Né? Um motivo que se lembra muito é o 977 do Código, que diz lá que pessoas casadas em comunhão universal de bens não podem ser sócias. Ok, querem ser sócias, são casadas em comunhão universal, vão ter que alterar o regime de bens. Terceiro requisito, ausência de prejuízo a terceiros. E é por isso que o CPC determina que seja publicado um edital e que o juiz julgue 30 dias, pelo menos, após a publicação do edital. A ideia é conferir publicidade, né? Se dá publicidade ali, justamente aquela mudança de regime de bens. Vai que tem um credor, na verdade, vai que tem alguém ali
que quer se contrapor. O CPC até diz que, se você quiser, você pode fazer uma outra forma de divulgação, requisitar. Né? Você pode requisitar, por exemplo, em site de grande circulação, em jornal de grande circulação, mas, caso você não faça isso, vai ser o velho e bom edital. O quarto e último requisito é a intervenção do Ministério Público, e aí se liga na pegadinha de prova. O MP vai precisar intervir aqui, mesmo que só tenha maiores e capazes. Tá? A intervenção aqui não se dá por conta da existência de incapaz. A lei não condiciona aqui. 734 diz que o MP tem que intervir. Ele vai intervir, na verdade, porque vai mudar a certidão de casamento. E aí, como o MP é ouvido lá atrás no casório, na habilitação do casamento, ele vai ter que ser ouvido aqui também na alteração do regime de bens. STJ, Márcio, entendimento pacífico, tranquilo, que mesmo quem se casou antes do Código Civil de 2002, mas continua casado até hoje, pode mudar o regime, desde que tenha os requisitos. Né? Entendimento bem tranquilo do STJ nesse Aliás, sentido. isso já foi cobrado tanto em prova, né, professor Luciano? Uma época, há alguns anos, a gente não podia dar aula disso sem falar especificamente isso, né? Porque o Código Civil passado não permitia, o Código de 2002 permitiu, então a gente não podia dar aula sem mencionar expressamente essa questão de prova, né? Depois de um tempo já começou a ficar mais tranquilo, né? Com certeza, meu amigo. É porque naquela fase ali da transição normativa, né? Nessas questões de Perfeito. as questões de direito intertemporal caíam muito. O STJ, a jurisprudência, melhor dizendo, entende que essa mudança tem efeito não retroativo, né? Ela é ex nunc, então não retroage, justamente para não atingir credores passados. Agora, o Fabiano perguntou da união estável. A união estável é mais fácil, porque a eleição do regime de bens na união estável, ela se dá por mero contrato escrito. Está lá no 1725, que a gente chama de contrato de convivência. Então, em tese, é só fazer um contrato novo. Lembrando só que o STJ tem entendimento reiterado que a mudança de regime de bens na união estável não retroage. É sempre dali para frente. Sempre dali para frente. Então, Fabiano, no caso da união estável, você pode aí realizar um novo contrato de convivência, pactuando um novo regime de bens, né? Não há problema. Você vai ter um relacionamento aí que vai ter fases, né? De regimes diversos. E essa daí é uma questão muito interessante, né? Porque assim, até para você, quando vai dar a consultoria, né, para os casais, o relacionamento começa a ficar mais sério, né? Aí é fundamental, né, professor Luciano, a gente ter a definição do que é esse relacionamento, né? Seja que é uma união estável mesmo, e aí estabelecer, né, um contrato, né, de convivência, seja, né, e eu não sei qual é a sua opinião, é bem polêmica aí a questão do contrato de namoro, não para fins de caracterizar que é um namoro, né, mas para fins de estabelecer o marco inicial, né, da união estável, ali quando é que vai começar a união estável, ou então se aquele contrato de namoro pode ser aproveitado subsidiariamente como, né, um contrato de convivência, mas o fundamental mesmo é definir logo essa situação, né? A gente teve, inclusive, vários estudos aí relacionados com a pandemia, né, que muitos casais resolveram se unir durante a pandemia, unir as suas quarentenas, né? E aí eu imagino que você deve ter recebido várias consultas aí dos clientes, né, sobre isso, né? Márcio, sua colocação ela é perfeita, é cirúrgica, na verdade, né? Várias das suas colocações. Primeiro que eu digo que tem duas perguntas clássicas que eu escuto no escritório que me dão arrepios. A primeira é: doutor, esse dano moral aqui, o senhor acha que é quanto? Nossa, essa aí, meu amigo, dá um frio aqui, ó. Porque eu sei que você é juiz, meu amigo, mas o advogado tem que liquidar o pedido e tem um negócio chamado honorário de sucumbência. E aí, meu amigo, dá um arrepio, Márcio. Doutor, é quanto? Veja bem, né? Vamos aqui, método bifásico no STJ, vamos pegar a média de casos, ver se vai para cima ou para baixo. É complicado. E a segunda, Márcio, que é o que você tocou aí. O cliente chega no escritório, ele conta uma história de amor, e aí fala assim: doutor, afinal, é namoro ou é união estável? Pronto, meu amigo. Essa é a segunda dúvida
que também dá arrepios. Por que isso, Márcio? Professor, Né? só antes do senhor continuar aí, Claro. só mais uma pergunta também que eu recebia muito quando eu era defensor público, era, doutor, quanto que eu tenho que pagar por filho de pensão alimentícia? Quanto que é por cabeça, né? E aí me dava um misto aí de arrepio com revolta. Não, não é assim não, rapaz, são seus filhos e tudo, né? E aí eu ouvia muito essa pergunta, quanto que era para pagar por filho, né? E a lei manda qual percentual, né? Porque Isso, exatamente. alguém colocou em algum lugar que existe um artigo de lei dizendo que é 30%. Eu já procurei na lei de alimentos, já procurei no Código Civil esse bendito artigo e nunca vi, mas é verdade. Mas, Assim, por favor. claro. A questão da união estável, ela me parece, Márcio, que a gente está no momento de. A gente vai viver um momento de transição sobre a natureza jurídica da união estável. Né? Por que isso? O STJ ele entende a união estável ainda como ato-fato. Né? E aí eu não vou me delongar muito sobre isso, até porque eu não quero ser enfadonho, né? Porque ato-fato, né? Realmente, ao lado de enfiteus e anticrese, ato-fato é um tema, né, que a gente tem que tomar cuidado quando vai falar, assim, tem que ter uma aula específica, mas, enfim, a ideia é que, independentemente de ser uma vontade consciente, você tem a configuração do instituto a partir daquela vontade, ainda que inconsciente. Ou seja, se eu tenho os requisitos legais da união estável, 1723, convivência pública contínua e duradoura entre duas pessoas desimpedidas de se casar ou separados com ânimos de constituir família, eu tenho união estável. Ainda que eu nunca tenha feito uma declaração de união estável, ainda que eu nunca tenha feito um contrato de convivência, enfim, eu tenho união estável. Esse é um problema, no meu sentido, sistema, porque o sistema ele catapulta para uma relação de união estável sem manifestação expressa de vontade e dentro de uma lógica de jurisprudência em que a união estável está cada vez mais parametrizada no casamento. Ou seja, você casa, meu amigo, sem dizer o sim. Né? No final das contas. E aí, com a união estável, vem tudo: vem alimentos, vem sucessão, vem meação, vem previdência, enfim, vem um arcabouço normativo por detrás. Há um movimento doutrinário muito bacana. Eu, particularmente, defendo isso desde 2011. Tem até um artigo publicado no Fórum de Teses da Baiana. E, para minha felicidade, nos últimos anos, vozes muito legais passaram a defender isso, falando por todas, o professor Marcos Bernardes de Mello, que é, sem sombra de Legal. dúvida, pai vivo, né, da teoria do ato, fato e negócio aí, plano de existência, validade e eficácia, a trilogia dele. O professor mudou de opinião e passando a defender a ideia de que a união estável deve ser vista como um negócio jurídico. Ou seja, que é todo namoro e para entrar em união estável tem que ter manifestação expressa de vontade. Mas o STJ ainda não chegou lá, não. Então, você que está se preparando para concurso e está assistindo essa live, para o STJ, união estável é ato-fato. Independe de manifestação expressa de vontade. E aí, Márcio, vem muito bem a sua colocação sobre o contrato de namoro, né? Porque em uma ótica de ato-fato, que é a ótica hoje vigente no STJ, o contrato de namoro, entendido como aquele contrato em que duas pessoas aduzem que vivem um namoro, não tem intenção familiar, ele não serve para descaracterizar a união estável, porque esse é ato-fato, né? Independentemente da manifestação de vontade expressa, você vai cair na união estável. Esse contrato de namoro ele tenderá a ganhar robustez jurídica maior no momento em que a gente começar a conseguir enxergar na jurisprudência a união estável como um negócio jurídico. E eu penso que isso vai acontecer a longo prazo, né? Porque a modificação de entendimento do STJ não é uma coisa da noite para o dia, e não deve ser da noite para o dia, né, Márcio? A gente deve ter Sim. algum estabilização jurídica. Isso não é uma crítica, é apenas uma constatação. O contrato de namoro, porém, que a gente tem feito, eu fiz vários na pandemia, porque muita gente, como você bem pontuou, passou a unir quarentenas, né? Os contratos que a gente faz de namoro, geralmente, a gente declara que é um mero namoro e a gente põe uma cláusula que a doutrina chama de cláusula evolutiva. Eu acho esse nome ótimo, né? Teve um estagiário no meu escritório que falou que era uma cláusula Digimon, porque ela desenvolve, né? Então, a cláusula ela evolui, ela desenvolve. Como é essa cláusula, Luciana? A cláusula diz assim: se esse namoro um dia for considerado união estável,
já saiba que é separação convencional. Então já deixa ali, né? Essa cláusula darwiniana, chamam alguns, evolutiva, já deixa ela ali travada. E isso a gente faz, né, com o olho justamente dessa proteção. Mas é muito difícil essa sensibilidade, como você bem pontuou, em um consultivo, né, em você saber se é namoro ou se é união estável. Porque muita gente às vezes acha assim, ah, tá na dúvida? Ah, faz logo um contrato de convivência dizendo que é união estável e o regime é da separação de bens. Só que as pessoas se esquecem, Márcio, que na separação de bens, o regime é de separação, mas se morrer, concorre na sucessão. Se separar, tem alimentos, tem repercussão previdenciária. Então, a união estável ela não se alimenta apenas do regime de bens. Ela se alimenta de uma série de outros temas, né? E às vezes você tentar dar essa saída mais reducionista, você, aquela história, né? Cobre um santo, mas descobre outro. Isso é fantástico, porque, inclusive, a gente podia fazer uma live só sobre isso aqui, né? Porque, nesse caso aí, né, o convivente, assim, né, torce para a pessoa, não estou falando para torcer, não, mas a pessoa, é melhor que a pessoa morra, né? Que aí ela vai ter direito, do que ela separar, né? Assim, é uma disfunção do sistema, né? Ocasionado por isso. E é muito interessante também essa sua colocação sobre o ato-fato, a natureza jurídica, porque logo que surgiu esse contrato de namoro, ele era assim muito criticado. Era como se você tivesse cometido assim o pior dos erros no direito civil. Você falava, como é que você fez um contrato de namoro se isso é uma realidade fática, se isso não pode, né, servir para nada, né? Esquecendo-se aí que tem uma declaração de vontade, que no mínimo serve como uma declaração de vontade que isenta de vício, né? Tem alguma uma eficácia, né? Tem algum valor, né? Mas, enfim, como eu falei, quem sabe a gente não marca aí uma live só sobre isso, né? Que seria um prazer também. Vamos agora falar um pouquinho, professor, sobre a comunicabilidade, né, de alguns bens, os regimes, e a gente começa logo, né, aqui por um tema bem bacana, que são os créditos trabalhistas. Afinal de contas, os créditos trabalhistas, eles se comunicam na comunhão parcial, né, que é o regime mais comum? Excelente questão, excelente questão. Aproveito só para fazer um parêntese aqui e abraçar, Márcio, o pessoal aqui, né? Só comentários bacanas aqui sobre a live. Que legal, ver tanta gente boa. Tô até revendo uns amigos aqui que tem tempo que eu não via. Passou aqui o professor Alexandre Flecha, vários Opa! colegas mandando abraço aqui pra gente. Que bacana, viu? Muito bom rever os amigos. Sempre bom aí nessa pandemia a gente rever os amigos. Márcio, crédito trabalhista. Nossa, isso deu briga, meu amigo. Como deu briga isso aí, viu? Afinal, recebi ali um crédito trabalhista, comunica no regime da comunhão parcial, não comunica no regime da comunhão parcial. Como é que fica isso aí? O STJ tem jurisprudência em teses relacionada sobre o assunto, está lá na jurisprudência em teses 113, né? É uma jurisprudência em teses toda dedicada à dissolução da conjugalidade. E o STJ nos diz que créditos trabalhistas nascidos e pleiteados, né? Olha como é cirúrgica a jurisprudência em teses. Nascidos e pleiteados. Então, o fato gerador do crédito se deu durante o relacionamento e ele foi pleiteado durante o relacionamento. Nascido e pleiteado na constância do regime da comunhão parcial universal, comunica, né? Isso causa uma situação curiosa, Márcio. Imagine que eu sou casado com Maria. Durante o meu casamento com ela, a empresa violou meu direito trabalhista, me colocou para fora, eu ajuizei a ação durante o casamento. Então, o crédito é nascido e pleiteado. Mas nós nos divorciamos, porque o processo, né, é o conceito mais próximo que o homem chegou de eternidade, né, Márcio? Não tem nada mais a ver. Aí eu me divorciei dela, o processo seguiu, né, com todos aqueles recursos possíveis e impossíveis, na verdade, que os advogados acham no processo. O processo seguiu. E aí um dia sai o dinheiro. Opa, hoje que eu vou botar a mão no dinheiro. Aí penhora no rosto dos autos, né, meu amigo? Chega lá, a penhora. Opa, peraí, ó ela lá aparecendo, ó Maria aparecendo. O doutor soube ali que tem, né, um crédito trabalhista nascido e pleiteado na constância do casamento. Pera lá que metade é meu, né? Então, você efetivamente vai ter essa comunicabilidade. Eu tenho uma ideia, Márcio, sobre isso, que eu até toco no livro, assim, de forma rápida, né? Que eu entendo que a gente tinha que, na verdade, analisar qual era a natureza da verba.
Porque no crédito trabalhista você tem verba, por exemplo, que é salarial e você tem verba, por exemplo, que é indenizatória. Eu até concordo na Perfeito. verba indenizatória ter comunicabilidade, mas na verba salarial eu entendo que o salário deveria ser incomunicável. Mas enfim, essa é uma posição minha. Para sua prova, meu amigo, para sua prova, minha amiga, abraça a jurisprudência em tese, viu? Crédito trabalhista nascido e pleiteado na constância do regime da comunhão parcial universal, comunica. Isso é importante, essa ressalva que o professor fez, né? Reconhecido constituído e pleiteado, né? Que é fundamental para evitar alguma armadilha em prova, né? Mas é muito bacana isso, que inclusive a ex-mulher vai lá no fórum, né? Para agilizar o processo, né? Ela vai lá, olha, quero que libere aí o ex-marido, enfim, né? Vai lá para pedir para liberar o crédito, porque ela vai ter participação nisso, né? E aí eu vi, professor, uma pergunta a respeito do FGTS também, que é muito interessante. Aí um colega já fez a pergunta e eu queria saber a sua opinião. FGTS também está na jurisprudência em tese 113, tem um item lá sobre FGTS. O FGTS do período do relacionamento, né? Então tem que ser aquele FGTS que diz respeito ao período do relacionamento na comunhão parcial universal, comunica. E a jurisprudência em tese ela é bem direcionada, diz que comunica, ainda que você tenha revertido esse valor para aquisição do imóvel, afinal de contas, todo mundo sabe que o FGTS você pode se utilizar na aquisição de um imóvel, né? Geralmente as pessoas se utilizam desse FGTS para dar entrada no imóvel, ou ainda que não tenha sido sacado. Agora, olhem, meus amigos, que loucura, né? Imagine que eu fui 20 anos casado, sou funcionário de uma determinada empresa, por 20 anos a empresa depositou meu FGTS e eu divorciei dela. Quando eu for sacar o FGTS desse período do casamento, vai ter que se fazer uma apuração para se fazer a participação dela, né? Ou dele. Eu, nos meus acordos de divórcio por aqui, geralmente já faço o extrato do FGTS, já faço a conta, indeniza logo, para não ter aí essa questão de participação futura. Muita gente critica esse julgado, eu particularmente critico. Cristiano Chaves, professor aqui da casa, também critica essa tese do STJ, mas é a tese que hoje vem valendo aí, né? É verdade. Então, nesse ponto aí já não adianta, você tem que, né, se curvar e orientar bem o seu cliente, né, a respeito disso, porque realmente não tem muito jeito. Aí, professor, diga uma coisa, ocorreu uma valorização do imóvel particular, né? E essa valorização ela vai se comunicar no regime da comunhão parcial de bens? Excelente dúvida também. Valorização também está na jurisprudência em tese 113, e ela traz uma tese sobre valorização do imóvel e de cotas sociais particulares. Então, só para o pessoal se situar aí no debate, né? Me casei com Maria, mas antes do casamento eu já tinha um imóvel. Ou antes do casamento eu já era sócio de uma empresa. Me casei com ela em comunhão parcial. Nossa, obviamente, não há comunicação nem do imóvel e nem da cota, né? São bens particulares. Perfeito. Mas vem cá, durante a relação, esse imóvel pode ter valorizado. Ou até a empresa pode ter valorizado. Será que essa valorização comunicará? O STJ entende que não. Por quê? Porque essa valorização não decorre do esforço comum do casal, né? A valorização imobiliária, por exemplo, muitas das vezes decorre até de área de mercado. O mercado imobiliário melhorou. Agora mesmo, no Brasil, a gente passou por um período muito ruim, né? Mas o mercado imobiliário melhorou de uns tempos para cá. É uma área de mercado, não teve esforço em comum. No que tange as cotas sociais, também não teve necessariamente a confluência de esforços, não é verdade? Afinal de contas, ela ou ele, né, o cônjuge, não é sócio da empresa que é anterior. Olha, a Max coloca aqui, li hoje sobre isso no seu livro. Que legal, Opa! Max. Como leitora, viu? Manda um abraço também ao Josivaldo, tanta gente bacana. Olha o livro aí. Hoje vai ter cupom de desconto, né, Márcio? Isso, né? Quem tiver aí até o final da live, né, vamos ter um super cupom de desconto oferecido pela editora Juspod, então não percam aí, fiquem até o final, né? E é muito interessante essa questão da valorização, né, professor? Só ressaltando ainda mais que isso são das cotas sociais ou dos imóveis adquiridos antes do casamento ou da união estável, né?
só para que não haja nenhum tipo de confusão aí no entendimento. Não são dos adquiridos, obviamente, depois, porque aí a situação já é diferente, né? Obviamente, o que o professor explicou são dos adquiridos antes. E, professor, é necessária a vênia conjugal, no caso do regime da comunhão parcial, para a venda de bens particulares? Bela pergunta, Márcio, bela pergunta. Vamos lá, essa é uma pergunta que cai muito em prova de concurso. Já caiu até na OAB, primeira fase, essa pergunta. E sempre que cai, causa um alvoroço, né? As pessoas querem fazer recurso, etc., coisa e tal. Vamos entender. A vênia conjugal, ou outorga conjugal, ela se notabiliza em algumas situações legislativas nas quais, por conta do casamento, se exige a autorização do cônjuge para a prática de um determinado ato da vida civil. Então, ainda que eu tenha capacidade jurídica geral ou plena, se eu sou casado, para certos atos da vida civil, que estão lá no 1647, na sua maioria, eu vou precisar da vênia. Então tem lá, alienar ou gravar de ônus real bens imóveis, pleitear como autor ou réu acerca desses bens ou direitos, prestar fiança ou aval, a prova adora perguntar da fiança, né? Prestar fiança ou aval, fazer doação não sendo remuneratória de bens comuns ou dos que possam integrar a futura ameação. Enfim, se eu vou praticar um daqueles atos, mesmo que eu tenha capacidade jurídica geral ou plena, em sendo casado eu vou precisar da vênia conjugal. Se eu sou casado em separação convencional de bens, a lei libera a vênia. A lei libera a vênia também para a venda de imóveis particulares. Se eu sou casado em participação final nos aquestos e o pacto antinupcial diz que eu não preciso da autorização. 1647 e 1656. E aí vem, Márcio, a sua dúvida, que é uma dúvida que se encaixa aqui muito bem, que é a seguinte. Poxa, Luciano, imagina que eu me casei em comunhão parcial de bens e antes do casamento eu tinha um imóvel. O imóvel é só meu, tá? Agora, na constância do casamento, eu quero vender o imóvel. Eu vou precisar da autorização dela? Vai. Vai porque, Luciano, se o imóvel ele só é de uma das partes. Aqui a gente tem a resposta reducionista e a resposta mais explicada, né? A resposta reducionista é vai porque a lei exige. Se você vai lá no 1647, você não encontra a exceção de comunhão parcial. A lei exige. A resposta mais ampliada exige uma análise das comunicações da comunhão parcial. E aí você tem que se lembrar que, apesar do imóvel não comunicar, porque ele é bem particular, os frutos do bem particular e as benfeitorias do bem particular comunicam. Está lá no 1660. Então, se esse imóvel particular, por exemplo, estiver dado em locação, os aluguéis deste imóvel percebidos na constância do casamento comunicam. Se este imóvel particular, por exemplo, é uma fazenda, as safras geradas por essa fazenda comunicam, porque tanto a safra quanto os aluguéis são frutos. As benfeitorias, que são os melhoramentos, os acréscimos realizados, comunicam. Ou seja, a gente tem aqui uma comunicação indireta, né? E o legislador fica preocupado com essa comunicação indireta. Costumo dizer o seguinte, Márcio, para a prova de primeira fase vamos ser reducionistas, né? Seguinte, se é regime de separação convencional, não precisa de vênia. Se é participação final nos aquestos e o pacto antinupcial libera outorga para bem particular, não precisa de vênia. E no resto precisa. Então, né? Porque eu sei que o pessoal aí está cheio de informação na cabeça, é direito penal, processo penal, constitucional, informativo. Então a gente tem que facilitar um pouquinho a vida, né? Com certeza, não. E você facilita demais a vida, tanto, né, nas aulas como nos livros. E aqui, né, eu queria mais uma vez divulgar esse livro, porque é fantástico assim, o trabalho que você, né, e o Roberto fizeram. É incrível, porque realmente direito civil é uma das matérias para o professor, para o autor, mais difíceis de você conseguir trabalhar em termos de concurso, em termos de OAB, porque é uma vastidão de informações, é uma vastidão de conhecimento, e você conseguir encontrar ali a medida ideal, a medida perfeita, é muito difícil. Professor, nós temos uma pergunta aqui, acabou saindo, não sei se o senhor conseguiu pegar aí, da Estefânia, né? Vi aqui, Stephanie, perdão, vai Stephanie. comum na separação obrigatória.
Só um adenozinho, Márcio, para uma observaçãozinha sobre vênia conjugal, aproveitando a deixa, e união estável. Tema também de informativos do STJ, né? Poxa, será que eu preciso da vênia conjugal na união estável? Nossa, tema bacana que o STJ ele evoluiu. No primeiro momento ele disse, né? Tem 2 julgados lá de 2015. No primeiro momento ele disse não precisa de vênia conjugal na união estável, porque na união estável você não tem necessariamente a publicidade da relação a ponto de terceiros terem esse acesso, né? Porque você não precisa ter um contrato de união estável, se você tiver, ele não precisa ser público, não precisa ser levado a registro, enfim, né? Em um segundo momento, o STJ passou a entender que se você tiver a publicidade dessa união estável, como um contrato, uma declaratória de união estável, averbada no registro de imóveis, ou você tiver a má-fé, né, o adquirente sabia da união estável e ignorou a vênia conjugal, aí, meu amigo, vai gerar a anulação do ato. Tema interessante do STJ relacionado à união estável também aí e à vênia conjugal. A Stephanie estava perguntando sobre o esforço em comum na separação obrigatória. Stephanie, esse é um tema que a jurisprudência do STJ é bastante vacilante, sabia? Ela vai e volta, é fluxos e refluxos, já fez diferença de separação obrigatória no casamento e na comunhão parcial e na união estável, dizendo que no casamento não precisava e na união estável precisava. Depois traz presunções de esforço em comum, ou seja, esse é um daqueles temas ainda movediços. A gente não tem assim uma tese jurisprudencial completamente fechada e por conta disso não pinta tanto assim nas provas, tá? A tendência caminhar com presunção do esforço comum. Inclusive, né, professor, o próprio STJ já aplicou aqui uma distinção, né, entre a separação legal e a separação absoluta, né? A súmula 377 se aplica para a separação legal obrigatória, não se aplica para a separação absoluta, mas realmente é um terreno ainda incerto, um pouco inseguro, né, e justamente por isso não tem sido muito exigido esse ponto específico, né, nas provas, né? Mas, enfim, é um tema bem interessante. A gente vai aguardar aí novidades do STJ em breve. Olha, para quem acompanhou a live até o final, né, você tem aí o desconto de R$ 15 no livro do professor Luciano. Para isso, você digita lá no site da Editora Juspódio o cupom Luciano15, né? O desconto vale para esse livro aqui do professor Luciano, escrito, né, em conjunto com o seu irmão, Roberto Figueiredo também. A gente tem que marcar uma live os três, né, professor Luciano? Marcar uma live os três aí, são os irmãos do direito civil, né, e que dão show nisso. Eu queria, mais uma vez, agradecer a todos que nos assistiram, agradecer ao professor Luciano. O professor Luciano, para quem não sabe, até ainda agora estava participando aí de uma sessão de julgamento, né? Está cansado, da sua atividade diária e prontamente aceitou esse convite para estar aqui com vocês batendo esse papo. Mais uma vez, muito obrigado, professor Luciano. Se o senhor quiser contar mais alguma coisa, algum ponto que não tenha sido esclarecido, fique à vontade, né? E de resto, agradecer muito pela sua presença e pelos excelentes ensinamentos. Márcio, meu amigo, eu só tenho a agradecer, viu? Só tenho a agradecer. Esses encontros são revigorantes, muito bacana ter essa oportunidade de estar presencialmente contigo, né? Para o direito civil é presencial, né? Porque basta comunicação simultânea, tá lá no 428. Então, tá aqui presencialmente contigo, tá aqui no perfil da Editora Juspodium, enfim, essa casa que eu tenho um carinho enorme, uma gratidão muito grande. Agradecer a você pelo convite de estar na editora, pelo convite de estar na coleção, pelo convite de estar aqui. Agradecer a Valleidy, a Ricardo, que são tão cuidadosos com todos nós aqui. E dizer, meu amigo, que seja a primeira de muitas, viu? Que a gente possa aí bater muitos papos e, enfim, né, democratizar, que eu sei que esse é o seu desejo, sempre foi, democratizar o conhecimento e tornar acessível a todos. Conte comigo. Obrigado ao pessoal. Um beijo enorme. Boa noite. Foi bom demais. Muito obrigado. Mais uma vez, pessoal, muito obrigado a todos que acompanharam. Sigam o professor Luciano nas redes sociais para vocês acharem, né, no penúltimo post, no post que fala sobre esse encontro, tem, né, o perfil do professor Luciano. Sigam, que ele sempre traz dicas, novidades, julgamentos, questões de concurso, de OAB, né? E também, né, se você
ainda está batendo cabeça com direito civil, esse aqui é o livro, né, didático, conciso na medida certa, né, um excelente livro, uma obra-prima realmente. Muito obrigado a todos, bom descanso, bons estudos e até a próxima. Um abração, pessoal. Abração, gente. Tchau, tchau.